Rapaziada, beleza? Eu vou deixar mais uma dica aqui para vocês aqui, para manutenção de máquinas aí, para vocês poderem não errarem no uso das leis da elétrica, entendeu? Para vocês não gastarem dinheiro e no final não resolverem o problema. Vamos lá. Quando a gente pega uma máquina, primeira coisa, o cliente reclamou que a máquina não chega na potência. Bom, quando eu cheguei, a máquina chegou aqui, eu percebi que ela já estava mexida com resistências novas. Então, antes de olhar qualquer coisa, nós vamos considerar os parâmetros. Às vezes, a máquina tem a etiqueta atrás e isso ajuda a gente, porque ela já nos informa como deve ser, como deve estar os parâmetros para que a máquina consiga atingir a sua potência, atingir o seu uso perfeito. Mas, às vezes, acontece, né, da máquina não ter essa etiqueta com os parâmetros, mas em todo caso a gente tem que se virar e conseguir as informações para a gente poder, né, fazer uma avaliação correta primeiro, né? Vamos lá então. Aqui, ó, eu vou anotar os parâmetros que eu estou usando na máquina. A minha tensão aqui está em 116 volts, certo? Minha tensão em 116. Aqui na etiqueta da máquina aqui atrás está me dizendo que a máquina é 800 watts. Certo? E a máquina é 110, 800 watts. Só tenho essas informações. Então, quando eu for ler o valor de corrente aqui nos fios... Ah, tá, e a máquina usa duas resistências. Isso é um detalhe importantíssimo. A máquina usa duas resistências. Então, o que eu tenho que olhar... quando eu for ler o valor de corrente, qual o valor de corrente que tem que ter para que a máquina alcance a sua potência nominal, ou seja, a potência especificada pelo fabricante. Então, a partir das informações que a gente tirou da etiqueta da máquina, que são essas aqui, nós vamos para o cálculo. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos usar aqui a lei de Ohms. A lei de Ohms. Eu já estava até anotando aqui, mas resolvi recomeçar o vídeo de novo para vocês poderem entender. O que que a gente tem? A gente tem tensão e tem potência. O que a gente precisa achar? Tensão, resistência, corrente e potência. Tensão 116, resistência não sei, corrente não sei, potência 800. Mas se nós usarmos esse camarada aqui, ó, ele nos ajuda, entendeu? Como eu só tenho a potência e só tenho a tensão, se eu pegar... Eu não tenho valor de corrente. Ah, não, na verdade eu tenho valor de corrente. Lá atrás na máquina está dizendo que é para colocar um fusível de 10 amperes. Só que nós não vamos usar essa informação. Por quê? Quando o fabricante manda a gente colocar um fusível, ele já está colocando um valorzinho a mais ali no fusível, para caso alguma variação na rede, o fusível não fica queimando toda hora. Então, se a gente usar aqui o valor de 10 amperes que está escrito lá atrás, a gente, quando for ler, pode ter um valor menor e a gente ficar na dúvida. Então, por causa disso, nós não vamos usar o valor que está lá, porque aquele valor já carrega considerações. Nós vamos extrair o valor nominal, o valor real, que é o valor que tem que ser lido no momento do cálculo. Perdão, no momento o valor que tem que ser encontrado no momento do cálculo e lido no momento que você colocar o alicate de amperímetro lá, certo? Então vamos lá. Nós temos potência e nós temos a tensão. E nós precisamos achar a corrente. Como é que a gente faz para poder achar a corrente? A gente pega a potência e divide pela tensão. Simples assim. Entendeu? Então eu vou fechar isso aqui e vamos lá. Corrente igual a potência dividido pela tensão. O I é igual a 800 dividido por 116, certo? Dividido por 116. Olha lá, ó. Esse aqui é o valor de corrente que nós vamos ler. Você percebe que se a gente colocar os 10 amperes aqui, que é o que está escrito lá na etiqueta da máquina, a gente vai ficar perdido depois, porque tem 3 amperes sobrando. Então, esse aqui é o valor correto, o valor lido. Os 3 amperes a mais, eles são consideração já prevendo variação, dependendo do lugar onde a máquina estiver, ou problema na rede elétrica. Meu filho, isso é coisa que a gente tem que considerar porque acontece. Então vamos lá, vamos arredondar isso aqui para 7. I igual a 7 amperes. Beleza? Então nós temos agora o I aqui igual a 7
ampere. Qual que é o valor de resistência? Qual deve ser o valor de resistência dessa máquina? Aqui a gente tem que prestar atenção porque é o seguinte, a máquina tem duas resistências. E no cálculo aqui eu só tenho uma. Então esse valor que der aqui, eu tenho que fazer com que ele seja o valor final, caso eu tenha duas resistências, que é o caso dessa máquina. Então nós vamos primeiro saber esse valor, depois a gente trata da segunda parte, tá bom? Como é que eu vou saber a resistência? A gente vem aqui, ó. Nós temos a informação de corrente, nós temos a informação de tensão e nós temos a informação de potência. Nós temos quase tudo. A gente pode pegar o mais simples aqui, ó, pegar a tensão e dividir pela corrente, certo? 116 dividido por 7. 116 dividido por 7. Igual 16,5. Resistência, eu vou escrever assim, ó, resistência total igual 16,5. Legal? Então aqui agora já também tenho 16,5. Olha que legal, agora eu tenho todas as informações. Ou seja, agora quando eu for ligar aquela máquina, eu tenho que ler todos esses parâmetros aqui. Se eu for lá na resistência, a somatória, a associação das duas resistências, como ela está em 110, lá está associada dessa forma aqui, ó. Certo? As duas resistências estão associadas dessa forma aqui, ó, R1 e R2. Só que a somatória dessas, o resultado final, por isso que eu escrevi aqui, RT, o resultado final dessa associação tem que ser 16,5 volts. Perdão, 16,5 ohms, tá? Vamos lá. Eu fui lá medir e o valor de resistência não deu esses 16,5. Cada resistência dessa aqui, ó, deu 132 ohms. Olha que loucura, 132 ohms. Então, agora nós vamos fazer um cálculo aqui usando o cálculo para achar o valor total da resistência quando elas estão associadas em paralelo. Tá bom? O cálculo é o seguinte, eu gosto de fazer esse aqui, ó. Não tem um R1 e R2, então 1 que divide 1 sobre R1 mais 1 que divide R2. Ou seja, vamos lá? O valor que eu encontrei lá foi o valor de 132. Olha só, aqui eu vou escrever aqui, ó, 132, tá? Ohms. Esse é o valor que está lá na máquina, tá bom? Então vamos ver qual é a potência dessa máquina com estes parâmetros que tem que ser os verdadeiros, porém lá está com as resistências um pouco estranhas. Estranhas porque elas são novas, então não era para estar dando problema. Era para poder chegar na potência que tinha que chegar, mas não está. Então eu vou fazer os cálculos com as resistências que estão na máquina para poder entender o que está acontecendo. Entendeu? Lá está dizendo que a resistência é 400 watts. Vou até escrever aqui, ó, 400 watts. Cada uma delas tem 400 watts e 132 ohms de resistência. Então vou fazer o cálculo com isso, tá? E nós vamos ver quantos watts essa máquina está dando exatamente do jeito que ela está. Então vai ficar 1 sobre 132 mais 1 sobre 132. Vamos lá. 1 dividido por 132 igual 0,07. Não é 1 sobre 132 mais 1 sobre 132? Então é só eu pegar esse número aqui, que é o resultado de 1 sobre 132, e multiplicar por 2. Certo? Agora este número aqui, eu inverto ele, que é 1 dividido pela somatória do de baixo. Então, 0,0151515, tá bom? Então vamos lá. 1 dividido
por 0,015, 15, tá bom. Olha lá, ó, 66 ohms. O resultado disso aqui, ó, tá dando 66 ohms. Vou colocar aqui, ó, 66 ohms. O resultado final tinha que ser 16, lembra? Por isso que eu coloquei aqui, ó, a resistência total tinha que ser 16. A resistência total disso daqui, ó, com esses parâmetros aqui, ó, tá dando 66. Vocês já podem imaginar que tem mais resistência do que deveria. Talvez essa seja a razão pela qual a máquina não está chegando na potência que deveria. Legal? Agora, vamos fazer o seguinte. Já achamos o erro aqui, ó. Por causa dessas informações aqui, ó, que está escrito na resistência que está lá, nós já achamos o erro aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer o cálculo usando, fazendo com que a somatória dessas duas, o resultado final da associação dessas duas resistências dê 16 ohms. Essa associação aqui, ó, ela tem uma característica específica. Ela diz o seguinte: quando você associa duas resistências iguais, o resultado final é metade do valor da menor resistência associada. Como as resistências são iguais, vai ser metade do valor de qualquer uma delas. Ou seja, se eu associar duas de 16, o resultado vai ser 8. Se o resultado final for 8, a potência vai ficar alta demais. Então o que eu faço se eu quero o resultado de 16? Ao invés de eu fazer 16, eu faço de 32. Porque se eu associar duas de 32, o resultado final vai ser 16. Certo? Então vamos lá. Resistência igual 32 ohms, cada uma delas. A resistência vai ser igual a 32 ohms. Espera aí que o telefone está tocando. E é o Leandro, ó. Leandro lá de Rio Grande, Rio Preto. Certo? Então o resultado... Então eu vou colocar uma resistência com 32 ohms aqui e uma com 32 ohms aqui. Vamos ver o que vai dar isso. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Que vai ser 1 dividido por 1 sobre 32 mais 1 sobre 32. Qual que é o resultado disso daqui? Limpa. 1 dividido por 32 igual, eita, deixa eu fazer de novo aqui, 1 dividido por 32 igual, esse valor vezes 2 igual, e 0,0625, 1 que divide este valor. Então limpa 1 que divide 0,0625, 16. O resultado final vai ser 16 ohms. 16 ohms. O que aconteceu aqui então? Essa resistência aqui, ó, que está escrito 400 watts, ela tá com um valor de resistência muito louco. Entendeu? Essa resistência aqui não está correta. Alguma coisa está errada nisso aqui. Ou é a potência que escreveram nela, ou é o valor ôhmico que ela está apresentando, mas duas resistências novas apresentando o mesmo valor ôhmico é estranho. Então, muito possivelmente, isso aqui, essa especificação de potência que está escrito na resistência, pode ser que esteja errado. Não estou afirmando, mas pode ser que esteja errado. Agora, vocês perceberam que pelo cálculo eu coloquei 32 ohms? Quando eu associei...
32 ohms em cada resistência. Quando eu fiz a associação, caiu para 16. Com esses 16 ohms aqui, ó, pelo cálculo que nós fizemos aqui, ó, o cálculo de potência que nós fizemos aqui, ó, a gente chega aos 800 watts, que é o que a máquina precisa. Agora, vamos ver lá na máquina. Olha o que está escrito nas resistências. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, mas olha ali, ó, tá vendo? Ó, 400 watts. Ali, ó. 400 watts. Daí pode ser que não veja muito bem, mas eu vejo daqui bem. E está escrito nas duas resistências 400 watts. O que o técnico pensou? A somatória das duas vai dar os 800 que a máquina precisa. Mas não deu, porque eu liguei a máquina agora. E eu vou fazer isso aqui agora para vocês verem também. Vamos lá. Ó, vou ligar a máquina na tomada. Certo? Meu alicate de amperímetro. E eu vou dar partida na máquina aqui, ó. Dei partida na máquina. Olha aí, ó. A máquina tá com 2 ampere. Ela tinha que estar com 7. Esses valores de resistência, esses valores ômicos dessa resistência estão errados. Ou, não pode ser. É o valor ômico da resistência tá errado e o que está escrito na resistência também está errado. Ah, o resto da máquina não tem nada. Valeu, galera. Então fica a dica aí para a gente poder usar as leis da elétrica a nosso favor. É uma máquina que não precisou, sinceramente, só precisei tirar a tampa e fazer as verificações. Não precisou fazer mais nada. E já está resolvido. Trocar as resistências. Valeu.